Olá, senhores. Mais um vídeo sobre a ciência espiritual da criação número 32. Ok. Como eu já havia dito, ondas são diferentes que fatores. As ondas vêm de onde? As ondas vêm dos fatores. E há vários tipos, né, de ondas. Há vários tipos de fatores. Bom, então eles dão, por exemplo, um exemplo que o ser, aquele pontinho que estava sendo criado para ser um espírito, ele foi imantado, irradiado, imantado pelo orixá, que é uma divindade, que é um trono, que é o trono do Criador, pelo trono denominado na Umbanda de Ogum. Existe até um ponto, Ogum, no seu cavalo corre. E esse ser, ele vai ter que percorrer outras 6 ondas. Ele vem na vertical. Ele foi irradiado por trono. Ele foi irradiado, imantado por Ogum. Então ele está aqui, imantado. Aí ele desce e vai e tem outros tronos aqui na tem outros tronos aqui na horizontal, em que esse ser vai se sentir atraído. Ainda não tem assim consciência, mas vai ser atraído. Ou ele atrai, né? Então, passa por esse, passa por esse, passa por esse. Aí chegou aqui, gostou daqui, ficou. Estacionou. Como um carro quando fica estacionado. Estacionou, parou, ficou ali. Bom, então, o fator estou olhando as minhas anotações para explicar assim, mais fácil, né? Para melhor entendimento aqui. Esse Ogum, o fator desse trono, Ogum, ele é ordenador referente ao ar, ao éter, ao ar. Na Umbanda, o trono é denominado orixá, com a denominação de Ogum, né? Para diferenciar, porque nós estamos na terceira dimensão, precisamos de denominações para entender, né? Então ele desce, né? E vai ter contato com outras vibrações, outras emanações, outros tronos. E aí ele vai ter contato com
o fator evolutivo, que é a sabedoria, é o saber. E a onda desse fator do saber é a onda vibratória evolutiva, que corresponde na Umbanda ao trono Obaluaiê. O importante é vocês entenderem. Não entender o nome, Xalá, Oxum, essa coisa. Porque esse conhecimento é para todas as religiões. Mas, como eu já expliquei, foi dado a um médio que era lá da época da Atlântida, muito evoluído, né? Foi evoluindo, e ele estava com capacidade de receber isso, porque ele já tinha muito conhecimento desde a Atlântida. E como ele tinha um centro de Umbanda, foi dado a ele nos termos de Umbanda, mas isso é para todas as religiões. Então, do fator, né? Então, do fator sai uma onda. Aqui, no caso, é a onda evolutiva, que vem do fator evolutivo, certo? Que está na horizontal. Elas todas estão na horizontal. Isso está na horizontal. Aqui. Então, a seguir, temos também a onda vibratória geradora, que vem do fator gerador. A onda vibratória é a água. Desse fator gerador, que é a vida. Vamos lá, repetir novamente. Do fator vida, que é um fator gerador, sai a onda vibratória geradora, que corresponde à água, que corresponde ao trono de Iemanjá. Temos outro fator, que é o fator magnetizador da fé. E desse fator da fé sai a onda vibratória cristalina, né? Que é onda vibratória magnetizadora. E o trono correspondente é o Oxalá. E temos também o fator agregador, que é o fator amor, de onde sai a onda vibratória mineral, que é agregadora e corresponde ao trono da Oxum. Temos o fator do conhecimento, que é racionalizador, onde sai a onda vibratória vegetal, que é racionalizadora, que corresponde ao trono de Oxóssi. Temos o fator da justiça, que é fator equilibrador, onde vem dele, né, sai a onda, vem a onda vibratória do fogo, que é equilibradora, que corresponde ao trono de Xangô.
Eu não vou escrever no quadro, porque não vai dar tudo no quadro também. E me parece que esse giz que eu comprei, ele é muito clarinho. Só um instante aqui. Bom, dei aqui um intervalo que eu tive que atender também. É muito difícil eu ter um tempo só à noite, mas à noite está me dando muito sono, então tem que fazer de dia os vídeos, aí é meio tumultuado. Bom, eu estava falando da. Ó, ah, então eu tinha explicado sobre a qualidade e a qualificação, né, do serzinho que está sendo criado. Então, aqui está o fator e, e a onda, e depois vai passar, né? Ele recebeu a qualidade para o resto da vida, e depois vai qualificar essa qualidade quando ele passar ali num daqueles 6 tronos. Se não ficou bem entendido anteriormente, ficou meio. Vai ficando mais fácil com o decorrer, né? Vai ficando mais fácil de entender. Então, tem que passar, é obrigado a passar. Vai evoluindo. Isso aqui é evolução. Passa no primeiro trono aí irradiado, depois passa por um dos tronos em que for atraído e vai evoluindo até a terceira etapa, e já com consciência. E todos nós passamos por essa fase. Pela cristalização, pelo mineral, pelo vegetal, e aí depois pelo animal, e aí depois do animal elemental, e depois do elemental, e finalmente nossos espíritos serão humanos. Depois do espírito humano, ele alcançará, depois de bilhões de anos, alcançará totalmente a luz, em que ele pode se apresentar como uma forma, uma bola de luz, um facho de luz, ou pode se plasmar no que ele quiser, num objeto, até num objeto pode, num animal. Há seres extraterrestres que são espiões que se disfarçam numa cadeira, numa mesa. É impressionante. Às vezes a pessoa pode dizer assim, ué, ela entra no recinto, vê uma cadeira ali, depois ela sai, ué, mas não tinha uma cadeira ali? Ou não tinha uma caixa ali? Ela fica assim, vi coisas, porque isso acontece. Em certos lugares, né? Não é casas comuns, porque não há interesse. É onde houver interesse. São os espiões extraterrestres, que já são luz, já são. Eles têm essa capacidade. Tanto pode ser das trevas, como podem ser da luz. Porque as trevas também evoluem, só que ela evolui nas trevas. Gente, esse vídeo vai ficar pequenininho, que é para não, para ser mais fácil, porque veio outra, sabe? Outra explicação semelhante. Então eu deixo aí. Então preste atenção. São tronos, orixás, os orixás, que são os tronos, sinônimo de tronos, Oxum, Oxóssi, Ogum, Obaluayê,
Iemanjá, Xangô, já falei Xangô, né? São 7 tronos aqui da Terra e temos os tronos menores, né? Os tronos menores trabalham para os tronos maiores. Os tronos maiores trabalham para o trono das 7 encruzilhadas, que nada mais é do que o nosso esplêndido Sol da Terra, o Sol planetário. Os seres muito evoluídos, depois de bilhões de anos, eles podem até se autotransformar num Sol, como o nosso Sol daqui, para ajudar um planeta, sabia? Quando a gente fala que o Sol da Terra é o espírito, às vezes a pessoa tá doidão, doidona, doidão. Um espírito. E dentro desse Sol, desse espírito, existe vidas que também sabem se autotransformar em matéria. E às vezes vêm aqui para a Terra aprender ou para observar, porque eles sentem a tristeza aqui do planeta Terra. E lá é uma felicidade tremenda. Eu passei uma experiência de meditação, só que eu estava assim num alto. Depois que eu moro no primeiro andar para fazer meditação, para mim é um caos, é um caos. Eu tenho que ficar num lugar alto para fazer. E agora, eu estava num lugar alto. Olhei, onde é que está o sol? Tá, então E perguntei ao sol uma coisa particular que eu não vou dizer. E apareceu na telinha mental, né? A nossa telinha lá dentro, né? Mental que a gente vê. Lá o que eu pedi. Também nem sei bem como eu pedi o negócio. Eu sei que eu pedi o negócio e apareceu. A princípio, quando eu estava meditando nele, na minha tela mental via assim uma luz mais para o vermelho, mas ele é prateado. O sol é prateado e ele pulsa. Tam, tam. Coração do espírito, né? Tam, tam. Quando ele pulsa, ele projeta partículas e alimenta os tronos. Esses 7 tronos, que são a Oxum, a Iemanjá, etc. Alimenta-os e esses tronos vão alimentar outros, nos alimentam, a nós. Iemanjá, Oxum, Oxóssi, etc. Que, erroneamente, a igreja, denominada Igreja Universal, denomina de demônios. Eu assisti eles falando que a Iemanjá é um demônio. Iemanjá é um trono, um dos tronos do Criador, aquele trono que está lá escrito na Bíblia. Tá? Oxum é um trono daquele que está lá escrito. Os tronos assentados de Deus está lá na Bíblia. Eles estão assentados, ou seja, parado no ar. Faz conta que isso aqui é um espaço entre o Sol e a Terra aqui. Eles estão aqui assentados. Ó, estão aqui assentados, irradiando aqui. Tá? E existe uma escala. E a escala tem também os seus tronos menores, que esses tronos da Oxum, Iemanjá, etc., irradiam esses menores na escala de evolução. Porque o Criador se repete, se multiplica. É preciso entender isto. Como a pessoa escuta, é Criador, ele se multiplica, então há vários criadores. Não interpretem isso mal. O Criador se multiplica porque tudo é do Criador. Os tronos são do Criador, o Sol é do Criador. O planeta, embora tenha sido feito por Jesus Cristo e outros seres, também foi feito com
os componentes em que o Criador projeta no espaço. É dele, de qualquer maneira, do Criador. E ele, o Jesus e os outros têm a mente unida com o Pai, Mãe, Criador primordial, e ele sabe, ele quer que se faça um novo planeta para colocar nós, os primitivos, para a gente evoluir, né? Precisamos de um novo planeta para colocar os seres humanos primitivos, para que eles tenham a chance de evoluir, para que eles tenham a chance de ser um ser de luz futuramente, daqui a bilhões de anos. Bom, então, tem certas igrejas, olha, os evangelhos, como eu já disse, tem um lado muito bom, mas há certas igrejas que também são chamadas de evangélicas que nem deveriam ser, porque julgam sem conhecer, julgam sem saber. Ou é proposital dizer que é o diabo. Sabe quem é que é o diabo? Diabo é mago negro, reptiliano da luz, draconiano da luz, capelino da luz. E sempre tem a contraparte, tem o reptiliano da luz, tem o draconiano também que já se voltou para a luz, Anunnakis que se voltaram para a luz. Né? Estes é que são o diabo. Os quiumbas, que chamam até essa denominação na Umbanda, é um diabo. No abismo, existe o diabo, que é aquele que está no portal para impedir que médios que se desdobram entrem. Alguns médios são levados para ver a situação, para ver o que acontece no abismo, né? Mas quando eles falam, nós fomos mandados pelo Cordeiro, que é como o Jesus Cristo é conhecido lá, o Sananda é conhecido lá no abismo, aí eles abrem, ficam na deles, têm medo. O diabo tem medo do Cordeiro. Por isso que eles combatem muito. Eles têm medo da luz poderosa do Cordeiro. Então, eles abrem lá o portal e ali a gente nunca fui lá. Ou se fui inconsciente, não sei. Então, se vê as coisas terríveis que acontecem lá com as pessoas que mataram, afogaram pessoas, esfaquearam pessoas, fizeram feminicídio, enterraram pessoas vivas, apedrejaram mulheres, enterraram as mulheres, apedrejaram, como lá os do Talibã. Dos Talibã é assim, ó, tá tudo, ó. Não é umbral, não, é abismo que é pior. Ó, os zumbis vão todos para lá. E ali eles não vão ficar bilhões, eles vão ficar trilhões, quadrilhões, quinquilhões, porque aquilo ali para evoluir, meu Deus, vai, ó. Porque ali a mente deles é assim, ó. Tá dentro de uma caixa quadradinha, assim, uma caixa tá aquilo ali. É preciso expandir a consciência. Frequentadores de igrejas evangélicas, quando vocês começarem a dizer que certas religiões são do diabo, pelo amor de Deus, né? Podem até falar um pouco do candomblé, porque existe o candomblé da luz e existe com essa denominação que não é. Aí a pessoa fica com medo, generaliza, não. Tem da luz e tem da não luz. Eu fiquei sabendo há pouco tempo disso, que eu também generalizava o candomblé, e que Deus me perdoe, porque o candomblé é de alta sabedoria. Então tem um lado, né? E tem aquele outro que mata animal, bebe sangue, isso não é da luz. Porque o Criador não fez as espécies de vidas para a gente matar e ainda se alimentar, né? E beber o sangue. E o sangue ali, fresquinho, aí bebe. Aí dá para cambona, eu não sei como é que chama, a que ajuda o Pai Santo, né? Oh, então, a diferença, tá? Ubanda é Ubanda. Ubanda da luz Ubanda é pura luz. A Ubanda é sempre luz. Pode
vamos dizer, mudar um pouco, né, o rito, porque a Umbanda tem rito, não era para ter, mas tem. Então, tem gente que na Umbanda se fantasia do boiadeiro, aí o cara bota lá o chapéu e fica o boiadeiro. Não precisa disso, mas ele gosta de fazer isso, ele sente o boiadeiro porque o que se apresenta boiadeiro entrou nele, então ele faz isso. Não há, eles já avisaram que não há necessidade de fazer essas práticas. Não há necessidade de oferecimento para as entidades, que são os tronos. Não há necessidade. Nem para os pretos velhos, porque a maioria são extraterrestres, que, servindo de guias para os médiuns. E para os médiuns que as pessoas vão se consultar, né? Vão se consultar, que ainda não tem capacidade de resolver seus problemas. Sabe, Deus quer isso. Os extraterrestres sempre dizem, resolvam seus problemas, só na última é que a gente então vai. Mas as pessoas são muito crianças, muito criancinha, eu não sei como fazer. Aí vai lá no médium, aí o médium incorpora e diz, não, filha, você... Aí o guia do médium, ele não pode dizer o que você tem que fazer. Uma vez eu até fui perguntar, ele disse, bom, o que você quer? Você quer isso? Aí eu posso perguntar, vai dar certo? Aí sim, mas a escolha tem que ser da pessoa, não é do guia, não. O guia não manda você escolher, não, gente. Ele sai de fininho, porque ele não pode mandar na vontade e no pensamento da pessoa. Agora, se você encontrar um guia que faça isso, então não é da luz, tá? Não é da luz, porque ele não pode mandar no pensamento dos outros. A lei é do livre arbítrio. Nós é que escolhemos. Às vezes nós temos vários caminhos. Então a gente pode chegar no guia lá e perguntar assim: bom, eu tenho duas coisas para resolver. Eu vou para um lado para o outro, mas eu não tenho clarividência e não sei qual é o do melhor. Qual seria o melhor para mim? Pode me falar? Pode me informar? É assim. Quando eles dizem até que a gente tem que ter cuidado por uma determinada pessoa, ele nunca diz qual é a pessoa, como é a pessoa, e a gente fica boiando, mas aí dá uma confusão, mas a quem é que eu tenho que tomar cuidado, por exemplo, é? Então, é assim que funciona, porque não pode... Por quê? Não pode revelar a pessoa. Por quê? Porque a pessoa ainda não tem discernimento, aí chega perto daquela pessoa, o guia disse que você, isso e aquilo, que você vai fazer mal para mim. Não dá, né? Então ele não pode revelar, ele pode te dar uma dica, ó, tem cuidado aí com pessoas assim, assado e tal. É assim que eles dão a dica. Então, senhores, resolvam as coisas por si mesmo. Quando você estiver num grau mais acima, você vai entender isso e vai resolver as coisas mais difíceis por você mesmo. Se errar, errou. Se acertar, acertou. É assim. Erro não é crueldade. Crueldade é fazer mal aos outros. Se você tem... Às vezes você erra e tem boa vontade de fazer uma determinada coisa ou resolver uma determinada coisa e erra, mas não foi por mal. Então, a espiritualidade, quando a gente falece, ela vai, ó, ver. Bota na balança. Sim, assim. Hã? Bom, senhores, então é só por hoje. Obrigada pela presença de vocês.